Fala pessoal, aqui é o professor Tiago Luiz. Nós vamos então para a nossa aula de hoje, que vai ser dividida em duas partes, tá? A primeira parte da aula vai ser para transformar números com vírgula em frações, né? Números decimais em frações, e a segunda parte da aula vai ser para calcular porcentagens. Então, antes de começar aqui a primeira parte, né, que é transformar números decimais em fração, vamos ver primeiro como é que a gente faz conta de dividir ou multiplicar por 100, por 10, por 100, por 1000, por 10 mil, por 100 mil, por 1 milhão, ou seja, por o número 1 seguido de uma quantidade de zeros. Tá? Então, para você multiplicar por 10, 100, 1000, você anda com a vírgula para a direita no número. A mesma quantidade de casas que for a quantidade de zeros que tem depois do 1. Tá? Então, por exemplo, para multiplicar por 100, você vai andar com a vírgula no número, vai andar com a vírgula duas casas para a direita. Agora, se você for dividir, aí você vai andar com a vírgula para a esquerda. Então, para dividir por 1000, por exemplo, você vai andar com a vírgula 3 casas para a esquerda, no número, né? Porque são 3 zeros, no 1000 tem 3 zeros, né? Então, para dividir por 1000, você anda 3 casas para a esquerda. Então, vamos fazer esses exemplos aqui rapidinho. 4,2 dividido por 10, né? É uma fração, a fração é uma divisão. Então, 4,2 dividido por 10, você tem que, para dividir por 10, você tem que andar com a vírgula uma casa para a esquerda, né? Porque tem um zero só, você anda uma casa para a esquerda. Para a esquerda porque você está dividindo, né? Então, se estivesse multiplicando, andava para a direita. Então, a vírgula vai sair daqui e vai para cá, né? A vírgula vem para cá, então vai ficar vírgula 42, né? Aí tem que botar alguma coisa antes da vírgula. Como não tem nada, você bota um zero aqui, tá bom? Então, o resultado aqui de 4,2 dividido por 10, o resultado vai ser 0,42. Beleza? Agora, se eu estivesse multiplicando por 10, né, 4,2 vezes 10, né? Então, vou pegar essa conta aqui, ó. 4,2 vezes 10. Se eu estivesse multiplicando por 10, aí eu ia andar com a vírgula uma casa para a direita, tá? Tem um zero só, anda uma casa só, então, para a direita. Então, a vírgula ia sair daqui, né? Só um instantinho aqui, deixa eu botar para escrever aqui. A vírgula ia sair daqui e ia andar uma casa para a direita agora, né? A gente está multiplicando por 10. Então, a vírgula vai parar aqui no final. 42, vírgula. Quando a vírgula está no final do número, está à direita, ela some, tá bom? Então, o resultado aqui vai ser simplesmente 42, tá bom? Então, beleza. Agora, esse último exemplo aqui, né? 153 dividido por 100. Né? Para dividir por 100, você tem que andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Né? Para a esquerda, porque você está dividindo, e duas casas porque são dois zeros no 100. Né? Então, só que o 153 não tem vírgula. Né? Então, como é que você vai andar com a vírgula se não tem vírgula? Aí é a mesma coisa que eu acabei de falar. Tá? Quando a vírgula está à direita do número, é como se ela não existisse. Então, quando não tem vírgula, é como se ela tivesse aqui à direita, tá? Como se ela tivesse aqui à direita do 153. Então, você vai pegar essa vírgula aqui e vai tirar ela daqui e andar duas casas com ela para a esquerda. Então, o resultado aqui da divisão, né, 153 dividido por 100, vai dar 1,53, tá bom? Então, vou botar aqui. Beleza, então, agora a gente vai ver como a gente transforma número com vírgula em fração, tá? Então, eu vou apagar tudo aqui que eu fiz aqui até agora. Apagar isso aqui, para a gente ver. Tendo entendido isso, a gente vai ver agora como transformar os números com vírgula em fração. Então, 13,8. Vamos ver como é que faz. Ó, é o seguinte, vai transformar numa fração, né?
Em cima da fração, você vai botar o número sem a vírgula, tá? Então, bota o número sem a vírgula em cima da fração. E embaixo da fração, você vai botar o algarismo 1, seguido de uma quantidade de zeros. Vai ser quantos zeros que você vai botar depois do 1? Você vai botar a mesma quantidade que tiver de algarismos depois da vírgula, tá? Então, tem um algarismo depois da vírgula no número 13,8, né? Tem um algarismo, o algarismo 8 está depois da vírgula. Se só tem um algarismo depois da vírgula, você vai botar só um zero depois do 1, tá? Então é isso. Transformou o número em fração e aí você tem que simplificar, né? Se der para simplificar, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, você divide para a fração ficar na forma mais simples, tá? Então aqui dá para dividir por quanto, né? São dois números pares, dá para dividir os dois por 2. Então, 138 dividido por 2, a gente faz aqui, vai baixar o 13. 13 dividido por 2 vai dar 6. 6 vezes 2, 12. Para 13 falta 1. Baixo 8. 18 dividido por 2 dá 9. 9 vezes 2, 18. Para 18 não falta nada. Então, 69. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Porque 5 vezes 2 dá 10. Então, a fração aqui, na forma mais simples, ficou 69 sobre 5. Agora não dá mais para simplificar, acabou. Transformamos o número com vírgula em fração. Outro exemplo, 0,45. Então vamos lá, mesma coisa, vai botar o número sem vírgula em cima da fração, tá? Então, 0,45. Agora, 0,45, se não tem mais vírgula, então esse zero não faz sentido, né? Você botar esse zero à esquerda, né? Então você corta esse zero fora, tá? 0,45 é 45, né? Bem, embaixo da fração você vai botar o algarismo 1. E quantos zeros depois do 1? 2 zeros, porque tem dois algarismos depois da vírgula, no número 0,45. Né? Então você vai botar 2 zeros depois do 1 aqui, no denominador da fração. Agora vamos simplificar essa fração. Dá para simplificar dividindo por quanto? 45 pode ser dividido por 5, né? E o 100 também pode ser dividido por 5. Dá para dividir pelo mesmo número em cima e embaixo da fração. Então a gente divide. Vamos dividir por 5 em cima e embaixo para a fração ficar mais simples. 45 dividido por 5 é igual a 9, porque 9 vezes 5 dá 45. E 100 dividido por 5 vai dar 20. Então, agora não dá mais para simplificar. Acabou aí. O último exemplo dessa primeira parte da aula, para a gente ver depois as porcentagens. A segunda parte da aula. Então, mesma coisa, tem um sinal de menos aqui, é só repetir ele ali, tá? Então, em cima da fração você vai botar o número sem a vírgula, né? Tira a vírgula e vai ficar 1805. Embaixo da fração, você vai botar o algarismo 1 seguido de 3 zeros, né? Porque são 3 algarismos depois da vírgula no número, né, que a gente está transformando em fração. Então vai ficar 1000. Agora dá para simplificar, né? Você tem que simplificar, então dá para dividir em cima e embaixo por 5. Então vamos dividir por 5 em cima e embaixo da fração. Epa. Dividido por 5. Beleza. Então vamos lá, vamos fazer aqui. Eu vou fazer isso. Vamos fazer isso aqui rapidinho então. Vou fazer só a conta, o número de cima aqui, dividido por 5. O outro dá para fazer de cabeça. Bom, 1805 dividido por 5
Baixo 18, 18 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15, para 18 faltam 3. Baixo o 0, 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30, para 30 não falta nada. Baixo 5, 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5, para 5 não falta nada. Acabou a conta, 361. É negativo, né? Tem que repetir o sinal de menos aqui em cima. E embaixo da fração, 1000 dividido por 5, aí vai dar 200, né? Vou fazer aqui de cabeça, que essa aí está mais fácil. Vai dar 200. Bem, agora vamos para a segunda parte da aula, calculando porcentagens. Então vamos lá. Então vamos imaginar aqui um copo d'água, né? A gente tem aqui um copo d'água. Esse copo d'água aqui, vamos imaginar que a gente vai dividir o espaço que tem dentro do copo, né? Então, vamos lá. A gente vai dividir em 100 partes iguais, tá? Vamos imaginar aqui. Aqui não está dividido em 100 partes, não, mas vamos imaginar aqui que está dividido em 100 pedacinhos iguaizinhos, tá? Então, se dividíssemos a água do copo em 100 partes iguais e depois pegássemos 50 dessas partes, teríamos 50% da quantidade de água que cabe no copo. Isto é, a metade, né? Se eu dividir em 100 partes iguais e peguei 50, eu vou ter a metade. Veja o que acontece se simplificarmos a fração 50 centésimos, né? 50 sobre 100. Porque 50% é a mesma coisa que 50 centésimos, tá? 50 sobre 100, é a mesma coisa, tá bom? Então, qualquer número em porcentagem, né? 30% é 30 centésimos, 30 sobre 100, tá? Vira uma fração. Então, se a gente simplificar a fração 50 centésimos, olha o que acontece, né? A gente divide por 50 em cima e embaixo da fração e vai dar a fração 1/2, né? Ou seja, né? 50 centésimos, né? Você dividir em 100 partes iguais né, o espaço que tem dentro do copo, dividir esse espaço em 100 partes iguais e encher de água 50 desses pedaços, seria a mesma coisa que você dividir em 2 partes iguais o espaço que tem dentro do copo e encher uma dessas partes de água, né? E seria a mesma coisa também, né? Se você simplificasse aqui por 10, né? Eu nem vou botar sinal de divisão. Simplificar por 10 é só cortar o zero do final, né? Então, você corta os zeros aqui, dividindo por 10 em cima e embaixo da fração. Então, daria 5 décimos, né? Aí você poderia simplificar de novo, dividindo por 5, aí vai dar a fração 1/2, né? Ao invés de simplificar por 50 direto, eu simplifiquei primeiro por 10 e depois por 5, tá? Enfim, então seria a mesma coisa também que a fração 5 décimos, né? Então, seria a mesma coisa que você dividir em 10 partes iguais, a quantidade que tem dentro do copo, e encher 5 dessas partes, né? Daria no mesmo também, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nos outros exemplos. Então, olha aqui em cima, ó, 50% é você dividir, vamos imaginar que está dividido em 100 partes iguais, tá? E a gente pintou aqui de azul, a gente encheu o copo, só 50 desses pedaços, né? Que a gente dividiu. Então, 50% seria a metade do copo, né? Cheio. 90% do copo cheio quer dizer que você dividiu em 100 partes iguais e encheu 90 dessas partes, tá? Ou você dividiu em 10 partes iguais e encheu 9 dessas partes, né? Também dá no mesmo. 90 sobre 100 é a mesma coisa que 9 sobre 10, né? Se você simplificar a fração.
E o terceiro exemplo aqui, né, 18%, seria a mesma coisa que seria você dividir o espaço que está dentro do copo em 100 partes iguais e encher 18 partes dessas com água, tá? Bem, então agora vamos voltar aqui, 50% do copo cheio, e aí a gente completa com suco. A gente bota os outros 50% com suco de laranja. Então vai ficar 50% de água e 50% de suco de laranja, né? É claro que vai acabar misturando, né? E vai virar uma laranjada, né? Bem, agora, se você pegar aqui, né? Vamos copiar essa imagem aqui. Se você pegar aqui e vamos imaginar que está dividido em 100 partes iguais, tá? Não são 100 partes aí que está dividido, mas vamos imaginar que seja. Então, se você pegar aqui e tava 50 partes de suco e 50 partes de água. Se você pegar aqui e pintar, vamos pintar de azul uma parte aqui que está laranja, vamos pintar uma parte laranja de azul, tá? Então, aí vai ficar 51 partes de água e 49 partes de suco de laranja. Então, vai ficar 51% de água e 49% de suco de laranja, tá certo? Isso imaginando que esteja dividido em 100 partes iguais, tá? Bem, então agora vamos ver como é que a gente calcula as porcentagens, né? Então, vamos lá. Então, se eu quero calcular 90% de 200 livros, né? 200 livros, eu quero calcular 90% dessa quantidade. O que a gente poderia fazer, né? A gente poderia usar o raciocínio que eu tenho 200 livros, né? Então, se eu quero calcular 90%, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a água, né? Eu divido essa quantidade em 100 partes iguais, né? Eu faço 200 dividido por 100, vai dar 2 livros em cada uma dessas 100 partes iguais, vai ter 2 livros, certo? 200 dividido por 100 dá 2. E aí eu vou pegar 90 dessas partes, né? Então, eu vou pegar esse 2 livros multiplicado por 90. Então, o resultado vai ser 180 livros, né? Agora, vamos ver aqui como é que a gente faz isso, escrevendo a porcentagem em linguagem matemática, tá? Passando para a linguagem matemática, o que vai acontecer aqui, ó? 90% de 200 é a mesma coisa que 90% é 90 sobre 100, né? A gente viu aí. Quando porcentagem pode transformar em fração, é só botar sobre 100. Então, 90% vira 90 sobre 100. De 200 livros, essa palavrinha de vai virar vezes, vai virar uma multiplicação, tá? Então, 90% de 200 vai ser 90 sobre 100 vezes 200, tá bom? É assim que a gente escreve a porcentagem em linguagem matemática. Então, virou uma multiplicação, né? Então, esse 200 aí a gente pode botar sobre 1, né, para virar uma fração, tá? Aí vai virar uma multiplicação de duas frações. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar os números de cima com os números de baixo, né? Mesmo que esteja numa outra fração. Então, eu posso, por exemplo, pegar os dois zeros aqui do 200, né? Cortar esses zeros do final e cortar esses zeros do 100 também. Ou seja, eu dividi o 200 por 100 e dividi o 100 por 100 também, né? Simplifiquei o número de cima com o número de baixo da outra fração. Não tem problema. Então, agora eu vou multiplicar o que ficou em cima e multiplicar o que ficou embaixo. Então, o resultado aqui vai ser 90 vezes 2, 180. E embaixo da fração vai ficar 1 vezes 1 igual a 1. Ora, mas a fração é uma divisão. Dá para dividir o número de cima pelo número de baixo. Então, 180 dividido por 1 é igual a 180. Então, a resposta aqui vai ser 180 livros, tá?
90% de 200 livros dá 180 livros. Beleza? 180 livros. Vamos escrever aqui. Bom, agora, se eu tiver, mesmo que não seja porcentagem, eu botei esse outro exemplo aqui, ó, 3/4 de 48. Então, isso nem é porcentagem, né? É uma fração. Quero calcular uma fração dessa quantidade de 48, tá? Segundo exemplo aí. Então, mesmo que não seja porcentagem, tá? Você quer calcular uma fração de uma quantidade, né? De 48 litros de água, pode ser, né? Então, 3/4 de 48 litros de água. Vai ser 3/4, essa palavrinha de vai virar vezes, tá? Sempre assim, né? Nesse tipo de cálculo aí. Então, vai ficar 3/4 vezes 48. Eu posso botar esse 48 sobre 1, né, para ficar na forma de fração. E aí, posso simplificar aqui o 48 com 4, né? O número de cima com o número de baixo, né? Pode simplificar. Como está multiplicando, pode estar na outra fração, não tem problema. Simplifico dividindo os dois por 4, né? 48 dividido por 4 dá 12 e 4 dividido por 4 dá 1. Então aqui daria 3 vezes 12, agora multiplica o que ficou em cima e multiplica o que ficou embaixo. 3 vezes 12, 36, e 1 vezes 1 dá 1. Então 36 dividido por 1, que é igual a 36, né? 36 litros de água, né? Beleza, então, agora o último exemplo, 60% de R$350, tá? Então, mesma coisa, 60% vai virar 60 sobre 100. Então, 60 sobre 100 vezes 350, tá? A palavrinha de vai virar vezes. Então, aqui então você não vai botar vírgula 00 não, tá? Porque não tem centavos, né? Então, 350 reais, né? São só 350 mesmo, não tem nenhum centavo, tá? Então não precisa botar vírgula 00 não, bota só 350. Então agora você vai simplificar aqui, né? Você pode simplificar primeiro dividindo por 10 o 60, é só cortar o 0, e o 100 dividindo por 10 também, só cortar o 0 do final. E pode simplificar o 350 com 10, sempre o número de cima com o número de baixo, né? Então, aqui, só cortar os zeros também, do 350 e do 10. Então, eu simplifiquei dividindo por 10. Agora a gente bota esse 350, vamos botar sobre 1, né? Enfim, para ficar na forma de fração. E aí é só multiplicar 6 vezes 35 e 1 vezes 1. Então, o resultado aqui vai dar 6 vezes 35. Vamos fazer essa conta aí de cabeça. Ó. 30 vezes 6 vai dar 3 vezes 6, 18. Então, vai dar 30 vezes 6, 180. 180 mais 6 vezes 5 vai dar 30. 180 mais 30 vai dar 210. Então, beleza. E 1 vezes 1 vai dar 1. Então, o resultado aqui vai ser 210. 210 reais, né? Aí você bota o resultado aqui. Vamos botar aqui direitinho com R cifrão, né? 210 reais. E vírgula 00, né? Não tem nenhum centavo. E é isso aí, pessoal, né? Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ficado claro. Valeu, gente. Um abraço aí para vocês.